Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não se esqueça de clicar no botão de inscrição. Considere também tornar-se membro do YouTube, apoiar no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Deixe-me apresentar nosso convidado desta noite, o embaixador Chas Freeman. O embaixador Freeman é um diplomata aposentado dos Estados Unidos, autor e crítico da política externa americana. Embaixador Freeman, bem-vindo de volta à Índia e à Esquerda Global. Obrigado, Mudyar Jyothishman. É um prazer estar com você. Eu queria discutir o sequestro do presidente venezuelano Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. Qual foi sua primeira impressão quando ouviu a notícia? Bem, é claro que foi um sequestro. Pelo que entendi, a BBC instruiu sua equipe a se referir a isso como uma captura, como se o Sr. Maduro fosse um criminoso. Tenho muitas reflexões sobre isso. É uma violação absolutamente grotesca dos princípios estabelecidos do direito internacional. É igualmente ilegal, segundo a Constituição dos Estados Unidos e a legislação americana. E acho que isso basicamente simboliza o fim de 3 séculos de esforços ocidentais para criar uma ordem internacional baseada em regras. Voltamos à lógica de a força faz o direito, ou os fortes fazem o que podem e os fracos sofrem o que devem. E se você refletir sobre isso, verá que houve um longo processo de evitar a responsabilização ou de permitir a impunidade por violações do direito internacional que o precedeu, tendo Israel como principal ator nisso, com o apoio dos Estados Unidos. E há, é claro, 2 ironias aí. Uma é que as próprias leis que Israel violou foram promulgadas ou Esse é um aviso de segurança da gerente de paisagismo Pat Davidson. Certo, sim, vamos editar isso depois. Não se preocupe. Essa é uma mensagem automática. Estamos tendo muita chuva congelada. Deixe-me voltar e retomar de onde parei. Há 2 ironias aqui. A primeira é que as próprias leis que foram promulgadas ou transformadas em convenções internacionais surgiram em resposta ao Holocausto na Europa. Elas foram criadas para evitar que o que aconteceu com os judeus europeus se repetisse com qualquer outro povo. E claro, ironicamente, Israel acabou por recriar seu próprio Holocausto sobre os palestinos. A segunda ironia é que foram os Estados Unidos, mais do que qualquer outro país, que insistiram em uma ordem baseada em regras formadas por consenso internacional. Essa era a essência da Carta das Nações Unidas, que foi em grande parte um projeto americano e das Convenções de Genebra, entre outras. Assim, o principal beneficiário presumido das leis e o principal patrocinador delas são os responsáveis por desfazê-las. E eu acho que o que temos agora é um momento decisivo na história. A menos que sejam impostas sanções aos Estados Unidos, a menos que ele seja de alguma forma responsabilizado pelo que está fazendo em violação à lei, não haverá lei. Essa é a minha primeira reação. Além disso, acho que se pode dizer várias outras coisas. Primeiro, como a ação militar foi conduzida com habilidade, mostra a destreza e a competência das Forças Armadas americanas. Foi brutal, foi curta e foi eficaz em seu objetivo, embora esse objetivo fosse ilegal. Em segundo lugar, foi precedida por uma campanha de desinformação muito bem elaborada, criando acusações e causas fictícias para transformarem uma ação de aplicação da lei, o que, na verdade, é um caso de agressão militar pura e simples, no estilo clássico do imperialismo. Então essa é a reação em que a maioria das pessoas está focando. Sabe como foi feito? Quantas pessoas foram mortas? Mas veja bem, não é impressionante que tenha sido tão eficiente. Agora Nicolás Maduro e sua esposa, Célia, estão sendo processados em Nova York. Acho que esse vai ser um julgamento muito interessante, aliás, e terá grandes implicações políticas nos Estados Unidos.
porque se eu fosse o advogado de defesa, a primeira pessoa que eu chamaria seria Tulsi Gabbard, já que a comunidade de inteligência, o lado analítico dela, teve a ousadia de furar boa parte da desinformação que o lado operacional das agências de inteligência estava divulgando. Então, muitas reflexões. Acho que a última é que isso é uma ilustração interessante da interação entre a crise constitucional interna que temos nos Estados Unidos neste momento e a extensão dessa crise pelos próprios Estados Unidos, como o país mais poderoso do planeta, para o espaço internacional. Então, novamente, o desafio é saber se a comunidade internacional ou os diversos aliados dos Estados Unidos preocupados com a Groenlândia, por exemplo, realmente tomarão alguma atitude, em vez de fazerem o que normalmente fazem, que é lamentar enquanto permanecem inertes. Você mencionou sanções sendo impostas aos Estados Unidos. Quero dizer, isso é algo inimaginável para muitas pessoas, eu suponho. Quais poderiam ser alguns dos mecanismos pelos quais isso poderia acontecer? Ou ampliando um pouco mais a questão, o que outros países podem fazer diante de violações flagrantes do direito internacional, como vimos neste caso? Analisando a questão de forma ampla, em vez de focar especificamente na ofensa contra a Venezuela e sua soberania, o que isso ilustra, em última instância, é que as instituições internacionais encarregadas de executar e aplicar o direito internacional já não são eficazes. O Conselho de Segurança da ONU, que foi paralisado pela União Soviética no início da Guerra Fria, agora está paralisado pelos Estados Unidos na era pós-Guerra Fria e não consegue tomar medidas eficazes para fazer cumprir as decisões do Tribunal Penal Internacional ou da Corte Internacional de Justiça, por exemplo. Então, qual é a resposta para isso? Se o Conselho de Segurança da ONU é inútil, é preciso encontrar uma alternativa. Como isso poderia ser feito? Mas deixe-me dizer que acredito que as Nações Unidas como um todo, o sistema, continuam sendo uma instituição extremamente útil. Por muitos motivos, as agências especializadas são essenciais para a saúde da economia e da sociedade globais. Por exemplo, a Assembleia Geral da ONU é um fórum útil, onde países que de outra forma poderiam evitar interagir têm a oportunidade de fazê-lo. Assim, a ONU serve como um espaço para discussões bilaterais, trilaterais ou multilaterais sobre questões e suas resoluções, mesmo que o Conselho de Segurança não esteja funcionando. Mas nada impede que os países se reúnam em conferências ad hoc e estabeleçam regras que depois apliquem. Por exemplo, poderiam existir sanções diplomáticas contra os Estados Unidos. Digamos que as relações seriam rebaixadas. Muitos cargos de embaixador, é claro, estão vagos por causa da preferência do governo Trump por nomeações políticas em vez de diplomatas de carreira. Mas poderiam ser aplicadas sanções diplomáticas de um tipo ou de outro. Poderiam até ser impostas tarifas aos Estados Unidos como medida punitiva. Os Estados Unidos poderiam ser deixados de fora de reuniões nas quais tenham algum interesse em jogo. Estou apenas delineando algumas possibilidades. Além disso, passamos a outras questões. Digamos que o tema da Groenlândia esteja em pauta. Não há razão, teoricamente, para que os membros da OTAN não invoquem o artigo 5 contra qualquer país que invada a Groenlândia. E se eu fosse a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, provavelmente faria isso. Eu anunciaria que se a Groenlândia fosse invadida, insistiria para que os outros membros da OTAN aplicassem o artigo 5 contra qualquer país que tivesse invadido a Groenlândia. Estou apenas dando exemplos, já que você pediu hipóteses. Lamento dizer que é irrealista esperar que os europeus, que na era atual são uma forma de vida invertebrada, sem qualquer espinha dorsal, façam absolutamente qualquer coisa.
Na verdade, vimos um marcante nas reações internacionais interferir a isso, o que ilustra o que começa por falta do Easter Brace. Which illustrates, of course, the main purpose of international law. International law has two purposes. One is, of course, to provide. O direito internacional tem dois propósitos. Um é, claro, proporcionar previsibilidade, já que as regras fazem isso, mas o segundo e mais importante é proteger os fracos contra os fortes. E observo que Stephen Miller, o odioso Stephen Miller, assessor de Donald Trump, acabou de declarar: bem, é claro que os fortes sempre fazem o que querem com os fracos. E é essa a lei que seguimos, ou seja, a lei da selva. E isso naturalmente remete à minha primeira reação, como mencionei. Uma ilustração de até que ponto 300 anos de esforço para construir uma ordem baseada em regras foram agora deixados de lado. Portanto, se nada for feito, enfrentaremos um mundo em que a lei da selva prevalece. Será que algo será feito? Will something be done? I think we've had a very good illustration in the case of the genocide. Acho que tivemos uma ilustração muito clara, no caso do genocídio em Gaza e da limpeza étnica concomitante na Cisjordânia da Palestina, de que se você apenas condena as coisas retoricamente e não toma nenhuma ação concreta para fazer valer as normas que está defendendo, essas normas deixam de ter qualquer valor. Ironicamente, é claro, esse é um caso de uma superpotência abusando de um país menor, de porte médio. É justo dizer que há toda uma história por trás disso. Talvez possamos começar com a separação de Kosovo da Sérvia pela OTAN, que transformou a OTAN de uma aliança puramente defensiva, que havia proporcionado estabilidade na Europa, em uma aliança ofensiva que criou instabilidade e a institucionalizou. Como o Kosovo é atualmente reconhecido apenas por uma minoria de países e sua existência depende de uma guarnição militar estrangeira, não há paz entre Kosovo e Sérvia, exceto aquela imposta pela força das armas. Esse foi o começo. Depois tivemos a anexação da Crimeia pela Rússia, que basicamente seguiu o precedente sérvio-kosovar. Esse é o perigo dos precedentes. Se você faz algo assim, isso inspira outros a fazerem o mesmo. Agora, uma das implicações do que o presidente Trump acabou de fazer é que se o México, por exemplo, exasperado com o fluxo contínuo de armas atravessando a fronteira vindas dos Estados Unidos, decidisse bombardear as fábricas de armas ou os depósitos onde elas são armazenadas, poderia invocar um precedente. Poderia até sequestrar Donald Trump e levá-lo à justiça no México por crimes contra a humanidade, crimes de guerra e políticas que o México considera inaceitáveis. Novamente, estou falando hipoteticamente, porque não acho que Claudia Sheinbaum tenha qualquer intenção de fazer algo assim. Mas estou apenas destacando que essa possibilidade existe. E é por isso que vemos reações tão fortes de alguns países, especialmente na Ásia-Pacífico. Declarações muito firmes da Malásia e da Indonésia, e sabe, menos firmes, mas ainda assim bastante claras, do Vietnã. Esses são países que vivem à sombra da China. Imagina-se que, em sua própria região do mundo, o sul da Ásia, os singaleses e outros, também estejam refletindo sobre as implicações do que os Estados Unidos acabam de fazer em relação à Índia. Bem, eu acho que nós tínhamos uma, de forma alguma perfeita, ordem baseada em regras após a Segunda Guerra Mundial. Quero dizer, sempre houve violações por parte das grandes potências, das menores também, e a maioria delas não terminou muito bem. É perfeitamente possível que a Venezuela acabe sendo para os Estados Unidos o equivalente do que o Afeganistão foi para a União Soviética, porque é algo corrosivo internamente e também destrutivo para os interesses americanos de forma mais ampla, de maneiras que podemos discutir se quiser. Sim, se você puder nos contar um pouco sobre como tem sido a reação interna nos Estados Unidos,
especialmente dentro da base MAGA. Porque, ao que parece, isso foi feito em nome do combate ao narcoterrorismo e coisas do tipo, o que se sobrepõe a muitas das crenças e narrativas dentro do movimento MAGA. Ao mesmo tempo, há uma base liderada por Tucker Carlson ou Steve Bannon, que é contra a intervenção. Então, como isso tem se desenrolado dentro desse grupo? E qual tem sido a resposta mais ampla nos Estados Unidos? Well, you're quite correct. There's been a very divided response. Bem, você está absolutamente certo. Houve uma reação muito dividida, mesmo dentro do movimento MAGA. Marjorie Taylor Greene, que antes era uma das entusiastas desse movimento, tem sido cáustica em sua denúncia desse exercício. Curiosamente, em contraste, meu Deus, esqueci o nome dela, Tulsi Gabbard, não. A ex-presidente do Comitê Nacional Democrata o apoiou. Então há liberais endossando isso, por motivos ideológicos ou o que quer que seja, e há algumas pessoas da direita argumentando contra. Você mencionou Tucker Carlson e Steve Bannon, entre outros. O grupo neoconservador, obviamente, está aplaudindo. Lindsey Graham, por exemplo. Mencionei o odioso Stephen Miller na Casa Branca. Esse pessoal está entusiasmado. Aqui está o ponto interessante. Se você voltar ao julgamento de Maduro no Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York, o caso contra ele é à primeira vista em grande parte absurdo. Baseia-se em grande medida em situações fictícias, uma campanha de desinformação. Quero dizer, não tem saído fentanil da Venezuela e há muito pouca cocaína. As provas citadas na acusação se referem a eventos que ocorreram antes de Maduro ser eleito na Venezuela ou de ter qualquer influência, ou envolvem ações inteiramente entre a Venezuela e terceiros países, não os Estados Unidos. Por exemplo, as acusações de tráfico de drogas dizem que Maduro esteve envolvido na organização de aviões que voavam em direção aos Estados Unidos. Não dizem que eles realmente chegaram aos Estados Unidos. O sistema judiciário americano não tem jurisdição sobre o que acontece na Venezuela. E mesmo assim, Maduro é acusado de possuir uma metralhadora. Bem, ele fez isso na Venezuela, onde presumivelmente é legal. Pode não ser legal no Distrito Sul de Nova York. Não tenho certeza disso, aliás, mas de qualquer forma, isso é uma distorção notável de qualquer raciocínio jurídico normal. Acho que este será um julgamento muito interessante. E claro, uma grande parte do MAGA não ouvirá as provas apresentadas, porque seus ouvidos estão fechados para isso. Eles são verdadeiros crentes na causa. Mas muitas outras pessoas acharão muito revelador descobrir que grande parte do caso contra Maduro é basicamente esterco de vaca, com todas as devidas desculpas ao hinduísmo. E qual é a sua percepção sobre o que está acontecendo na Venezuela neste momento? Vimos o sequestro do presidente, mas ainda não vimos uma mudança de governo completa, o que às vezes chamam de mudança de regime. Muito pelo contrário. Sim, então se você puder explicar isso. Sim, eu acho. Bem, antes de tudo, vamos começar dizendo que a Venezuela mais uma vez refuta a falácia de que decapitar um governo destrói um regime. Aqui temos o presidente arrancado de Caracas. Os mecanismos constitucionais de sucessão foram seguidos, e sua vice-presidente, Dulce Rodrigues, é agora a presidente interina. Ela também declarou, é claro, que Maduro continua sendo o presidente legítimo, mesmo que esteja impossibilitado de exercer seu cargo a partir da prisão em Nova York. Portanto, o regime permanece totalmente intacto. As duas figuras-chave nele, o ministro do Interior e o ministro da Defesa, continuam a dominar a sociedade. Há vigilantes nas ruas verificando os celulares das pessoas e outras coisas em busca de evidências de sua cumplicidade na invasão pelos Estados Unidos. O New York Times está muito insatisfeito com isso. Bem, sim, claro. Então, dentro da Venezuela, o regime ainda está no poder, e se algo mudou, é que está mais ativo na defesa de suas prerrogativas do que antes. A democracia, no sentido aspiracional americano, não chegou à Venezuela.
Além disso, aparentemente, Dulce Rodrigues se encontrou algumas vezes no Catar com representantes do governo americano, agindo por meio de intermediários. Presumivelmente, ela recebeu incentivos para cooperar nisso e pode ter desempenhado algum papel nos bastidores na remoção do presidente Maduro. The removal of the president, Maduro. And she is there walking a very fine line now. E ela está caminhando em uma linha muito tênue agora. Por um lado, defendendo a soberania venezuelana em termos nacionalistas, dizendo nunca mais seremos colônia de ninguém, e assim por diante, o que representa o ideal bolivariano, sendo Simón Bolívar o libertador da Venezuela e de outras partes da América do Sul. Mas por outro lado, ela diz como Maduro disse, gostaria de ter uma relação cooperativa com os Estados Unidos. Estou disposta a trabalhar com os americanos. E assim por diante. Então ela está jogando dos dois lados, e de forma bastante eficaz. Ela é, segundo todos os relatos, uma mulher formidável, com um intelecto muito forte e grande capacidade de gestão. With a very strong intellect and managerial ability, she is given credit for having revived part of the. Ela é reconhecida por ter revitalizado parte da indústria petrolífera decadente da Venezuela e por ter aumentado a produção de petróleo de forma significativa. Ela foi educada na França. Seu pai aparentemente foi torturado até a morte pela CIA, então ela não tem motivo algum para nutrir simpatia pelas pessoas que a abordaram no Catar. Enquanto isso, como complicação final, a Sr. Machado, que de alguma forma foi manobrada para receber o Prêmio Nobel da Paz, sabe, uma das coisas mais notáveis de todo esse processo foi a enorme quantia de dinheiro gasta subornando todo mundo. Subornando as forças de defesa aérea na Venezuela, subornando as pessoas ao redor de Maduro, não os cubanos ao que parece, mas os outros, e possivelmente subornando o Comitê Norueguês do Prêmio Nobel. Não há outra explicação para o fato de a Sr. Machado ter recebido o Prêmio Nobel da Paz. E há uma complicação adicional, porque, ao que parece, Donald Trump ficou ressentido pelo fato de ela e não ele ter recebido o Prêmio Nobel da Paz. E ela tentou contornar isso dedicando o prêmio a Donald Trump. Ela aplaudiu a invasão, mas não está na Venezuela. Diz que vai voltar para lá, embora não esteja muito claro como. Deixe-me concluir dizendo que os Estados Unidos ou o Sr. Trump afirmam que vamos administrar a Venezuela, mas ninguém consegue explicar como isso vai acontecer ou como vai funcionar. Ninguém consegue explicar de fato, já que isso, de certo modo, é como um assalto a um posto de gasolina, um esforço bastante descarado para roubar o que está no caixa e o combustível nas bombas e levá-los embora. And take it away. Nobody can really explain why the major oil companies. Ninguém consegue realmente explicar por que as grandes companhias de petróleo estariam interessadas em voltar para a Venezuela. E por vários motivos. Antes de tudo, a PDVSA, a empresa estatal de petróleo venezuelana, está de fato em situação precária. Uma grande parte da força de trabalho qualificada que era necessária para manter a produção no nível de 3,5 milhões de barris por dia, agora reduzida para pouco mais de 1 milhão, recuperada de 700 mil graças a Delcy Rodrigues, foi embora. Grande parte dessa força de trabalho fugiu da Venezuela em busca de melhores oportunidades em outros lugares. Se fugiram por medo do regime autoritário, ou porque não gostavam do que viam em termos de má gestão e corrupção na PDVSA, eu não sei. Mas de qualquer forma eles não estão lá. Vai levar anos para reconstituir a produção. Será incrivelmente caro. E assim chegamos ao ponto de que os preços do petróleo agora estão bastante baixos. E há um excesso de petróleo no mercado, não uma escassez. A Venezuela, que já foi um produtor importante no contexto global, agora não é muito significativa como produtora. E a propósito, vou abordar o argumento estratégico em um minuto. Porque isso precisava ser feito antes de Israel atacar o Irã, o que vai acontecer? Isso não faz sentido, porque o petróleo venezuelano não estará disponível por anos para substituir o petróleo que o fechamento do Estreito de Hormuz retiraria do mercado.
So Donald Trump's talking about subsidizing. Então Donald Trump está falando em subsidiar a ExxonMobil e outras grandes companhias de petróleo para atraí-las a investir na Venezuela. Bem, isso só mostra o quão absurda é toda essa situação. E eu vou encerrar dizendo o seguinte: acho que a questão agora sobre Donald Trump não é o quão imprevisível ele é, mas qual é o nível da sua insanidade. Já que o que ele está fazendo não faz o menor sentido, seja em termos do sistema jurídico americano, do direito e da ordem internacional, da economia, ou na verdade de qualquer outro aspecto. E eu suspeito que esse julgamento em Nova York vai acabar sendo um grande constrangimento para o governo Trump, se o juiz judeu ortodoxo de 92 anos que o preside realmente fizer o que às vezes faz, que é agir de maneira muito principiada. Vamos ver. Act in a very principled manner, and we will see. Alguns especialistas estão dizendo que se o petróleo tiver que passar apenas pela Chevron, considerando o silêncio e a falta de interesse no momento de outras empresas, tanto empresas norte-americanas quanto norueguesas como a Equinor, isso levaria cerca de 2.000 dias. Isso equivale a aproximadamente 6 ou 7 anos. Portanto, as empresas de petróleo não estão demonstrando interesse em investir, o que significa que o governo Trump deve estar esperando algum tipo de... Claro, eles estão exercendo uma enorme pressão sobre Delcy Rodrigues e sua administração. Ele acabou de anunciar que vai retirar cerca de 30 a 50 milhões de barris de petróleo. Para quê? Não sabemos. Em troca de quê? Mas ele afirma que isso está totalmente sob seu controle. Isso vale entre 1,8 e 3 bilhões de dólares. Então surge a questão: qual é a estratégia daqui para frente do governo dos Estados Unidos? Quais são os próximos passos, na sua intuição? Bem, não tenho certeza de quem você queria que eu perguntasse. Não sei a quem devo dirigir essa pergunta, já que não parece haver nenhum plano. Quero dizer, basicamente, o cachorro pegou o carro. E agora? O que o cachorro vai fazer com o carro? Acho que alguém comentou, de forma irônica, que foi extremamente irresponsável da parte dos venezuelanos colocarem seu país em cima do petróleo americano. Então agora estamos roubando o petróleo. O que estamos dando em troca? Não faço ideia. De qualquer forma, deixe-me apenas fazer uma observação final sobre por que as companhias de petróleo talvez não estejam tão interessadas nisso. A Chevron conseguiu manter uma relação com as autoridades na Venezuela e é uma fornecedora importante de petróleo venezuelano para o mundo. Mas há limitações. Como você mencionou, ela não pode aumentar a produção imediatamente. Teria feito isso se pudesse. Aqui está o outro problema. Qualquer pessoa que entrar lá provavelmente será alvo de sabotagem, tiros de franco-atiradores, assassinatos, violência por parte de nacionalistas venezuelanos, dos quais há muitos. E veja, quando se considera o senso comum, a narrativa diz, bem, Nicolás Maduro era totalmente ilegítimo. Ora, se ele era tão ilegítimo assim, por que distribuiu fuzis para 4,5 milhões de membros de uma milícia? Claramente ele não temia uma revolta popular. Então, não sei para onde isso vai. E lamento dizer que isso é muito típico do tipo de coisa em que os Estados Unidos se acostumaram a se envolver, ou seja, operações militares sem objetivos claros, sem estratégia de encerramento da guerra e sem estratégia para lidar com as consequências da ação. No strategy for managing the consequences of the action. We went into Afghanistan. Sabe, nós entramos no Afeganistão. Ninguém conseguia realmente explicar por que permanecemos lá. Havia várias teorias, mas nenhum conjunto claro de objetivos. No fim, nossos esforços de pacificação fracassaram. Depois fomos para o Iraque. Íamos transformá-lo em uma democracia pró-Israel. Não acho que essa seja a situação do Iraque hoje. E assim por diante. A Ucrânia, pressionamos os ucranianos por meio de um golpe, os incentivamos a tomar ações que convidaram a intervenção russa, o que de fato aconteceu, e ainda não conseguimos descobrir como encerrar isso. É particularmente curioso, se você tiver um senso de humor macabro, observar o que britânicos e franceses fizeram, dizendo que enviariam tropas para a Ucrânia se houvesse um cessar-fogo.
Ukraine for if there were a ceasefire. This is incredibly cynical because they know very well. Sabe, isso é incrivelmente cínico, porque eles sabem muito bem que não haverá cessar-fogo que inclua a presença de tropas ocidentais na Ucrânia. Então nunca serão chamados a realmente cumprir essa promessa. Mas isso tem o efeito de prolongar a guerra e matar mais ucranianos e russos. Então acho que esse é o objetivo. Esse não é um objetivo estratégico que faça qualquer sentido. Entrar em uma guerra de atrito para, como disse Lloyd Austin, enfraquecer e isolar a Rússia. E quando se descobre que isso não enfraquece a Rússia, mas a fortalece e não a isola, mas a reorienta geopoliticamente, o que se faz? Continua se fazendo mais do mesmo. Isso está bem próximo da suposta definição de insanidade de Einstein. Einstein's supposed definition of insanity. The New York Times has reported that, and others like O New York Times noticiou que, assim como outros veículos, como a Al Jazeera, Marco Rubio instruiu Delcy Rodrigues e seu governo a romper relações diplomáticas com Trump, China, Cuba, Irã e Rússia. Também estamos vendo enormes tensões. A Rússia enviando frotas navais para defender o petroleiro, acho que chamado Bela 1, que os Estados Unidos estão perseguindo. Uma das coisas que se comenta é que, embora esse petróleo que a Venezuela produz atualmente seja uma fração da produção global, em relação à China, ele representa cerca de 4% das importações chinesas de petróleo. It is about 4% of Chinese oil imports, so some say that has some impact on. Alguns dizem que isso tem certo impacto sobre a China. E por fim, sobre Cuba. Vimos que as exportações venezuelanas para Cuba foram extremamente importantes a partir de 2009. Eram talvez cerca de 90 milhões de barris por dia naquela época, o que agora caiu significativamente para talvez 30 milhões por trimestre. Alguns afirmam que isso terá um enorme impacto no momento em que Cuba enfrenta a escassez de eletricidade, além de uma série de problemas econômicos. Então, se você puder encerrar compartilhando suas reflexões sobre o impacto geopolítico do que está acontecendo entre os Estados Unidos e a Venezuela. Well, first, with regard to China. Bem, primeiro, com relação à China, 4% é facilmente substituível. Quero dizer, o problema basicamente é que o petróleo venezuelano é muito pesado, é muito caro de refinar. E as refinarias dedicadas ao petróleo venezuelano provavelmente serão bastante difíceis de reprogramar para processar outro tipo de cru. Esse é o problema imediato. Por outro lado, vamos lembrar que vivemos em um mundo onde os combustíveis não fósseis estão substituindo os combustíveis fósseis. A expectativa é que o mercado chinês de importação de petróleo diminua significativamente. Além disso, é claro, a China tem um oleoduto com a Rússia e pode aumentar esse fornecimento. Quanto a Cuba, deixe-me começar dizendo que sinto muita pena do povo cubano. Estive em Cuba algumas vezes, anos atrás. Eles têm um governo muito eficiente em vigilância e controle, mas muito ineficiente em oferecer padrões de vida decentes para os cubanos. Apesar de o único país que realmente mantém um embargo contra Cuba atualmente ser os Estados Unidos, todos os outros estão bastante dispostos a comerciar, promover turismo e manter relações normais com Cuba. Portanto, lamento dizer que não é surpresa que o sistema cubano não consiga garantir um fornecimento elétrico confiável. De fato, o sistema é muito precário e precisa de grandes ajustes. Cuba ainda espera pelo seu Deng Xiaoping, alguém que possa, de cima para baixo, reorganizar a economia política para fazê-la funcionar. Dito isso, no ano passado, a principal fonte de petróleo de Cuba foi o México, não a Venezuela. E veja, eu posso imaginar que a presidente Sheinbaum esteja sob pressão de Washington para cortar isso. Mas quando se observa a opinião internacional, os Estados Unidos estão completamente isolados na questão do embargo a Cuba. Nas votações da Assembleia Geral da ONU, acho que há 2 ou 3 votos a favor do embargo e todos os outros contra. Então não sei quanta humilhação Cláudia Sheinbaum aceitará. Acho que os mexicanos são um povo muito orgulhoso e duvido que cedam facilmente nessa questão.
apesar da enorme influência dos Estados Unidos. E isso, é claro, é exatamente o ponto. Não acredito que Delcy Rodrigues ou qualquer outra pessoa consiga governar a Venezuela com sucesso se aceitar de forma transparente a humilhação vinda dos Estados Unidos. E eu acho que a ironia é, claro, que se a Índia é uma proto-superpotência, mas ainda não uma superpotência, e China, Estados Unidos e Rússia são superpotências, então das três existentes, a única que realmente segue as normas internacionais é a China. Veja, a Rússia tinha uma justificativa estratégica perfeitamente válida para sua intervenção na Ucrânia, mas essa intervenção foi ilegal. Já os Estados Unidos nem sequer têm uma justificativa estratégica para sua intervenção na Venezuela. É tudo faz de conta, notícias falsas e falsidades disso e daquilo. Enfim, a ilegalidade é uma característica comum do comportamento russo e americano, mas até agora, não dos chineses. De qualquer forma, acho que essa é outra ironia. Anyway, I think this is another irony. And I don't believe that, eu não acredito que... Bem, você sabe, há uma razão pela qual os chineses não têm aliados. Basicamente, eles consideram alianças como passivos, algo que tem em comum com George Washington, que aconselhou a evitar alianças complicadas. E isso funcionou muito bem para os Estados Unidos por mais de um século, quase 2 séculos. Então não acho que os chineses vão intervir, mas acredito que a reação deles na América Latina é bastante variada. A Colômbia, que tem sido um dos principais aliados dos Estados Unidos na América do Sul, agora está alienada. O Brasil está completamente alienado. A Argentina e o Equador ficaram do lado de Trump. O Chile e o Peru não. A Bolívia também não. Bolivia has not. Paraguay seems ambivalent, despite its right-wing. O Paraguai parece ambivalente, apesar de sua orientação de direita. Há também alguns pequenos países no Caribe que são anti-venezuelanos e se alinharam aos Estados Unidos. Mas isso dividiu bastante a América do Sul e o Caribe. E eu esperaria um grande aumento nos orçamentos de defesa entre os países que estão preocupados com uma invasão ou interferência americana. Isso será muito bom para os fabricantes chineses e talvez também para os russos. Então, há ganhos e perdas. Talvez nós, digamos, consigamos controlar a Venezuela, seja lá o que isso signifique. Mas teremos a Colômbia, que é bastante formidável militarmente. A Colombia, which is quite formidable militarily. I mean, Colombian mercenaries are feared all over the world. Mercenários colombianos são temidos em todo o mundo. E a Colômbia viveu uma guerra civil por 5 décadas. Isso é, sabe, um modelo para a Venezuela. Um país com fronteiras florestais, insurgentes duros e divisões internas que fazem com que o governo seja sempre fraco e precise lutar para manter a ordem. A Venezuela é a mesma coisa. E, portanto, se os Estados Unidos realmente forem levados a ocupar a Venezuela, acho que, como disse antes, isso pode acabar sendo a nossa versão da experiência soviética no Afeganistão. Então, o que vai acontecer? Acho que, em um nível geopolítico, primeiro há o desafio para o mundo. Vocês vão aceitar a completa destruição da ordem jurídica internacional? Ou você vai fazer alguma coisa? Não dá para fazer isso pelo Conselho de Segurança, isso é claro. Dá para encontrar outras formas de agir. E aqui, os europeus, claro, são totalmente frouxos, sabe? Quero dizer, as declarações, Keir Starmer dizendo, bem, vamos analisar isso e decidir o que fazer. A BBC dizendo a seus funcionários, não falem em sequestro, apenas em captura. Macron dizendo, bem, esperamos que a democracia seja restaurada. Kaja Kallas dizendo, bem, sabe, precisamos ter regras. Merz dizendo, bem, não tenho certeza do que ele está dizendo. E assim não haverá iniciativa vinda da Europa. Isso significa que a iniciativa precisa vir da maioria global fora do Ocidente. Para dizer ao Ocidente, vejam, vocês criaram esse sistema, esses ideais, essas normas, e nós não vamos permitir que vocês os abandonem impunemente. Vocês vão pagar um preço porque o mundo em geral acredita que há um interesse em manter uma ordem baseada em regras, e não em proclamações unilaterais, mas em um consenso internacional.
E vocês estão ignorando esse consenso. Portanto, este é um desafio ao mundo. É um desafio aos aliados dos Estados Unidos, porque Trump parece estar falando sério sobre a Groenlândia. Não estou mencionando o Canadá e o Panamá, mas a Groenlândia sozinha já é suficiente para dividir a OTAN em pedaços, como disse a primeira-ministra Frederiksen, da Dinamarca. E, aliás, ironicamente, acabei de mencionar isso. Sabe, eu já falei sobre a OTAN, talvez invocar o artigo 5º contra um violador da soberania da Dinamarca. Existe também algo chamado Tratado do Rio, que tem disposições semelhantes. Os Estados Unidos são parte dele, junto com todos os países da América Latina. Esse tratado também poderia ser invocado, teoricamente. Quero dizer, é apenas uma ilustração de como o mundo ficou louco sob a tirania de Donald Trump. E sejamos claros, o que ele propõe para o hemisfério ocidental é uma tirania, sem qualquer consideração pelos direitos, opiniões ou interesses dos outros, apenas um governante na Casa Branca. E isso, eu diria, é algo que o mundo deveria se interessar em impedir. Vamos encerrar por aqui. Embaixador Freeman, muito obrigado. Tempo. Bem, obrigado ao que você faz. Hi, my name is Ayushman. I, along with Oi, meu nome é Ayushman, Jyotishman, e eu criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E se não puder, no meu senhores, você sempre pode curtir e compartilhar esses vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar de inscrever-se. finally, don't forget to hit the subscribe button.